Livra-me da espada, livra a minha vida do poder do cão. Esta é a frase da Bíblia e assim termina o filme O Poder de um Cão. Que isso seria a tradução que combina mais com o próprio filme, né? Então aqui nós temos uma história onde envolve 4 pessoas principalmente, 2 irmãos, uma mulher que casa com o irmão mais arrumadinho, né, que cuida de si, e o filho dela, de Rose, o Peter, e o outro irmão, que é o irmão mais rude, que não toma banho, ou aparentemente não toma banho, que lida com os bois, que lida com tudo que uma fazenda exige de um homem, serviço de homem. Pois então, esse filme se passa no século passado, no início, onde se hoje a dificuldade de lidar com a sexualidade, né, e com a homossexualidade, ela é visível, ela está em todos os cantos, inclusive nas brincadeiras, né? Mesmo naqueles que ainda dizem, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Imagina lá atrás, no século passado, lá no início, onde Freud começa a desvendar essas situações de sexualidade, começa a descrever a dificuldade que é e como isso se dá dentro das repressões, dentro dos mecanismos de defesa que nós vamos vivendo, produzindo, enfim. Bom, então o relacionamento acontece entre essas 4 pessoas e Phil, aquele homem macho, aparentemente, né? Tem uma dificuldade muito grande, provavelmente, em aceitar a sua vivência, porque talvez ele também foi pego de surpresa numa situação em que ele conta no final. E no final, talvez seja a parte mais tocante, né, de toda essa história, onde revela tudo o que acontece em 2 horas antes. Porque é um filme, então, longo, inteligente, profundo. E Phil vai mostrando, né, a sua dificuldade nas relações, a sua dificuldade em lidar com uma aparente fragilidade do Peter, que mostra através das flores de papel e que ele pergunta então, quem é a mocinha que fez estas flores? Já no restaurante, lá no início do filme. E George, o irmão, se encanta, né, com a mãe de Peter e casa com ela e traz os dois para o rancho, para a fazenda, onde Phil realmente vai fazer a vida de Rose um inferno, onde ele não aceita, né, e acha então que é um golpe dos dois que estariam atrás do dinheiro. Enfim, diversas humilhações ele faz tanto com Peter quanto com Rose. E ela começa a beber. E lá depois a gente entende de que, segundo Peter, quem bebia era o pai, né? Mas Phil vai direto nos pontos. E parece que ele é esse homem só rude, mas na verdade ele é muito perceptivo. E ele então sabe que o pai dele bebia.
Só que ele não consegue de fato captar Peter, porque Peter é muito mais ardiloso, ou quem sabe realmente tem uma psicopatia ali, do que Phil imaginava. Então, diversas humilhações vão acontecendo, vão passando, e Peter vai arquitetando como que ele conseguiria talvez se livrar do cão. Mas como a gente já viu e até conversamos no grupo, foi falado quem é o cão, a gente não sabe, né? Quem se livra de quem ali. Porque Peter mostra a sua forma de lidar com os animais, né? Com o coelho, onde ele disseca, primeiro ele dá de presente para a mãe, como um bichinho muito querido de estimação, e depois ele disseca aquilo sem dó nem piedade, e não avisa para ninguém. E no campo também com fio, né? Então ele tem essa forma de lidar muito mais sagaz do que qualquer um ali imaginava. Porque então ele queria estudar medicina, né? Ele estava estudando e ele sabia muito bem como fazer as coisas. E a mãe, então, se envolve e mergulha definitivamente na bebida. E todos negam, menos Phil, que percebe exatamente o que está acontecendo ali. Só que ele faz pressão, uma pressão forte, para que pudessem expulsá-la, né, de alguma forma. Mas ele não consegue, porque ela também marca seu território, Peter também marca seu território e eles ficam. E aí vemos o segredo de Phil vindo à tona. Quando ele é descoberto no lago pelo Peter com um lenço do Bronco Henry. E aí a relação desses dois muda. E no final, Peter então dá a sua cartada, né? É a cena onde Peter não mostra em nenhum momento sua fragilidade. É ele que está no comando naquele momento, porque ele corta o couro de um boi doente, né? Sendo que o Phil cuidava muito para não ter contato com nenhum boi doente, porque ele sabia o veneno que seria, e justamente a coisa vai caminhando para esse momento onde então Peter oferece o couro, só que aquele couro está doente. E aí ele, com o olhar dele, ele mostra o quanto ele está no comando daquilo tudo. E faz perguntas sobre o Bronco Henry, que era então o seu companheiro, o companheiro de Phil. E ele conta, né, de que então lá nas montanhas, onde o tempo tinha virado numa caçada a alces, e ele ficou aquecendo o corpo de Phil. Peter ainda pergunta: vocês estavam nus? Phil ri. E Peter calmamente vai acendendo um cigarro, fumando e dando na boca de Phil. E aquela comunicação não verbal é fortíssima entre os dois. Dia seguinte, ele realmente aparece doente, Phil, porque ele estava trabalhando com aquele couro doente, né? O antrax.
que o envenenou. E aí ele já apareceu indo para o hospital de terno, ou seja, ele mostrou que ele sabia da situação e que talvez ele já estivesse pronto para morrer. E Peter só se mostra como dono da situação. Talvez numa vingança, né, daquilo do quanto ele foi humilhado. E tudo para afastar e tirar o que faria mal para sua mãe. Então, uma relação para sua mãe e para ele, né? Uma relação fortíssima entre mãe e filho, com certeza. E ele vai defender a mãe da forma que for preciso, inclusive com uma história do pai de um aparente suicídio. Qual será o futuro de George nessa história toda? E ele sai da janela dando uma risadinha, né? Será que George vai sobreviver também? Como continuaria? Será que você pensou nisso? Intrigante, né? Muito bom.